Graça e paz, queridos irmãos, estamos juntos para mais um aprendizado da Palavra de Deus. Estamos estudando, começamos a semana passada a estudar o livro de Efésios. Hoje estudaremos a lição de número 2, a graça de Deus gera gratidão. O texto da lição é Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Leitura devocional, Romanos 6, de 1 a 6, e o texto áureo, Romanos 5, 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O objetivo, então, desta lição é nos mostrar a ação da graça de Deus, a ausência de qualquer merecimento humano na salvação, e algum mérito por obras totalmente distante do propósito real da ação divina. Queridos, quando a gente fala aqui, né, a graça de Deus gera gratidão, logo na introdução, o autor da lição nos fala que Paulo desafia-nos a pensarmos na admirável graça sobre a qual se assenta o plano da salvação de Deus. Então, o plano da salvação de Deus assenta-se sobre a graça. Não há outra ação, não há outro caminho senão pela graça. Interessante que é o tema, um dos pilares da reforma protestante em 1500, no século XVI, é justamente essa ação salvadora de Cristo, quando Lutero fala só a graça. Para então extirpar qualquer tipo de merecimento ou pensamento que possa pairar sobre a cabeça do homem de que há em nós algum merecimento da graça salvadora de Cristo. Então, a graça, ela é o plano principal de Deus, e na graça nós vivemos a aliança eterna. A aliança eterna com o Senhor está fundamentado na graça. A epístola, então, contém essas verdades e promove maior confiança e obediência ao nosso amado Deus. Quando a gente olha para a palavra de Deus e percebe que, em especial o livro de Efésios, o tamanho da graça, a gente então pode pensar o seguinte, queridos: eu devo viver a obediência, submeter a palavra, não para merecer algo, mas porque graciosamente recebi a graça de Deus, ou seja, a ação de gratidão, a ação da graça. Eu me envolvo na gratidão, me envolvo nessa atitude de ser grato a Deus por ter me salvado. Então, a lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, o autor vai falar sobre o Pai que iniciou a nossa salvação. Não podemos abandonar no projeto da salvação as 3 pessoas da Trindade, e falaremos isso lá na conclusão. Então, a salvação de pecadores é um plano de Deus. E Efésios capítulo 1, de 3 a 6, Paulo nos transporta a essa eternidade, quando ele fala que antes da existência do tempo, Deus tomou essa decisão. Então, a decisão do Pai em nos salvar, em agir em nosso favor, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e conforme a palavra de Deus nos diz, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, é uma decisão que Deus tomou lá na eternidade, antes de qualquer coisa. Então, só para a gente entender o que é quando a gente fala de eternidade, porque isso nos limita muito. Eu gosto de, quando falo de eternidade, estou diante de um quadro que eu possa desenhar, eu apresento aquele quadro, né, a lousa para os alunos, e digo: isso aqui tudo é eternidade. E aí abro 2 parênteses pequenos, né? E aí vou pontilhando e digo: isso aqui é o tempo.
Nós estamos dentro do tempo, do Cronos. Deus não. Deus está na eternidade. Não há tempo para Deus. Então, dentro da eternidade, Deus ele estabelece o objetivo, o propósito em salvar-nos. E quando Paulo foca que nós somos salvos unicamente devido à graça e misericórdia de Deus, ele está combatendo de uma maneira veemente qualquer ação que possamos pleitear a salvação por nossa ação, por obras ou por alguma coisa que nos torne digno de receber algo. Então, quando você trabalha, você merece proporcional àquilo que você trabalha. Então, se você tem uma carga horária de 44 horas semanais, que é a maioria dos brasileiros, e por algum motivo você trabalha menos, você vai ter dos 44 horas, ou você terá que apresentar um atestado que justifique a sua ausência, ou você vai ter um desconto no seu salário daquelas horas que você não trabalhou. Então, o seu salário é um merecimento. E aí a gente pode linkar isso aqui de uma maneira muito clara com Romanos, né, que é uma carta também do apóstolo Paulo, quando ele fala o salário do pecado é a morte. Então veja só, seja muito ou pouco, todos nós pecamos. E também em Romanos ele fala, estamos destituídos da graça de Deus. Então não há merecimento nessa salvação. Jesus Cristo nos ilustra isso na parábola, quando ele disse que o dono da terra, o agricultor, saiu para arregimentar trabalhadores para a sua seara. E logo na primeira hora do dia, ele encontrou ou alguns, o texto não nos fala especificamente, mas encontrou alguém e levou para a sua seara para trabalhar. Lá para as hora 3, hora 4, por volta de 10, 11 horas da manhã, porque o dia começava às 6 e ia até às 6 da noite aproximadamente, então lá para as 11 horas da manhã, ele arregimentou mais alguns. Lá para as 3 horas da tarde, ele também arregimentou mais alguns. E por fim, 4 horas, faltava apenas 2 horas. Quando ele foi pagar, ele saiu pagando então dos últimos para os primeiros. E ele tinha acertado um denário, um dinheiro, com cada um daqueles trabalhadores. E quando ele chegou para o primeiro, que ele tinha acertado um denário, e deu um denário para ele, ele chamou o último e deu um denário, e ele não tinha acertado com ele valor, mas tinha acertado com os primeiros então ficaram assim, olha, se nós trabalhamos o dia inteiro, nós vamos ganhar muito mais. E quando o Senhor lhe deu um denário, aqueles homens reclamaram. E o Senhor disse para aqueles que reclamaram, olha, o dinheiro é meu, eu acertei o que com você? Não foi um denário? O seu salário está aí. Né? Agora, em outras palavras, você quer falar comigo o que é que eu vou fazer? Então, isso é a graça de Deus. É difícil. Eu tenho 34 anos de evangelho, de serviço ao Senhor. Tem gente que aceitou Jesus ontem. Se Jesus voltar amanhã, né, aquele que tem apenas 2 dias de convertido, ele vai herdar a glória eterna junto comigo. Isso não implica na graça de Deus, num tempo de salvação. E é por isso que a salvação ela é por graça e não por obras. Então, certamente aqueles que trabalharam aí 70 anos no Evangelho vão ter algum merecimento maior do que eu. Então, só brincando um pouquinho aí com as terminologias políticas, não há maior comunismo, maior divisão do que essa de Deus, porque Ele sabe o que faz, diferente de nós homens. Mas vamos seguir aqui, porque o propósito é ficar discutindo essas questões aí. Bom, então entendido essa questão desse combate, né, e essa ação de Deus para nos salvar, nós temos a segunda ação, que é a do Filho. O Filho realiza a nossa salvação, é a ação de Jesus Cristo. Somos convidados, de Efésios 1:17, de 7 a 12, a louvar ao Senhor contemplando o processo de salvação realizado por Jesus Cristo. Então, Paulo
refere que foi ele quem perdoou os nossos pecados e nos remiu pelo seu sangue, devido às riquezas da sua graça, no versículo 7. Então, o que é remir aqui? Remir aqui é comprar. Estou me recordando de um cântico antigo, em que nós louvávamos a Deus, dizendo assim: eu fui comprado por um preço muito grande, este preço foi o sangue de Jesus. Eu fui comprado por um preço muito grande, e este preço foi o sangue derramado lá na cruz. E esse cântico diz: garante vitória, Jesus, seu sangue garante vitória. Então esse cântico é uma grande realidade, porque a vitória, a nossa salvação, ela não está garantida em uma vitória meritória, que eu tenha feito para recebê-la, para ter mérito, para ter o privilégio de ser salvo, mas sim porque Jesus Cristo tem o mérito quando ele me comprou com o seu sangue, ele me remiu pela sua ação. Então, ele pagou um preço justo. Qual era o preço justo? O preço de morte. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. Deus falou para Adão que no dia em que pecarmos, certamente morreria. Então, em virtude do meu pecado, eu deveria morrer. O que é que Cristo faz? Ele morre em meu lugar. E é por isso que defendemos biblicamente que Jesus Cristo não tinha pecado, porque se ele tivesse algum pecado, o sacrifício dele seria anulado. Mas como ele não tem pecado, o apóstolo Paulo nos fala em Colossenses 2, versículo 14, que ele riscou a cédula de dívida que era contra nós. Então, certamente hoje em dia, com os sistemas quase todos informatizados, muitos dos nossos débitos, eles estão mais no sistema de um computador do que num papel. Mas não era assim até um tempo atrás. Nós tínhamos, e ainda até hoje em alguns lugares existe isso, pessoas que anotam num caderninho. Eu lembro que quando eu era garoto, tinha uns lugares no interior da Bahia que minha mãe comprava, que o dono da barraquinha tinha uma caderneta, e aí a gente ia buscar o que minha mãe pedia e ele anotava na caderneta. Então ali era a dívida, né, que minha mãe tinha, e ela chegava então com o dinheiro no final do mês, quando recebia, e o dono do comércio riscava aquela dívida. Então, com o meu pecado, não tem como fazer isso. Jesus Cristo vai e aniquila o meu pecado. Ele então pega, né, a cédula de dívida que era contra nós e risca, anula, rasga completamente. É muito interessante quando você tem um pecado e sua dívida não é riscada, está lá anotado. Então, nos comércios antigamente, a pessoa pegava a caderneta e aí mostrava a pessoa, somava muitas vezes quando ela ia efetuar o pagamento, na hora do pagamento somava e aí riscava, colocava pago, fazia alguma coisa. Aquela caderneta era a garantia daquele comerciante de que a pessoa devia. Então, eu lembro de uma historinha que eu vi recentemente de um rapaz que viu uma mercearia, aqueles comércios de antigamente chamavam de venda no interior, e aí ele falou assim, e aí eu vi o ladrão, ele chegou, arrebentou a porta, entrou, e aí o outro falou: e você não fez nada? Ele disse: fiz. Eu gritei para ele: leva o caderno dos fiados, leva o caderno dos fiados, né? Ou seja, ele queria que um ladrão riscasse a sua cédula de vida. Ou seja, se ele leva o caderno de fiado, aquele homem não tinha mais dívida com o dono da mercearia, né? Então eu quero te dizer que ninguém vai tomar a cédula de dívida que eu tenho, que você tem, da mão do diabo, mas Jesus Cristo com seu sangue toma, né? Ele não rouba, ele toma porque ele paga o preço justo, que é o preço de morte, que é o seu sangue na cruz. Continuando aqui então, esse sacrifício ele é aceito, o sacrifício do filho, né? E Deus então atende a ação do filho graciosa e nos dá a redenção. Então a salvação agora ela entra no outro campo,
porque nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. O que é isso? Deus nos adotou como seu filho. Então, é interessante que aí entra a ação de Deus novamente. Jesus Cristo paga a dívida e o Pai, então, escreve o nosso nome no livro da vida. É por isso, queridos, que o crente não perde a salvação. Sabe por quê o crente não perde a salvação? Primeiro, porque não depende de nós. Então, eu vejo muita gente aí, porque o crente perde a salvação, e se pecar, e se isso e aquilo. Então, começa a trabalhar um monte de asneira na cabeça das pessoas. Não existe se. Eu não deixei de ser filho do meu pai e da minha mãe, em momento algum. Mesmo em alguns momentos que eu os desobedeci, que eu fui contra eles. Então, a salvação ela é garantida por Deus e não por mim. O segundo aspecto é de que Deus nos diz claramente que eu lhes dou a vida eterna. Então, ele não nos diz que nos dará, ele diz que nos dá. Então, se ele nos deu, eu tenho. Então, se ele toma, o que ele me deu não foi eterno, foi temporal. Perceberam a lógica, o raciocínio, por que você não perde a salvação? Porque foi Deus quem te deu, né? E a salvação está segura nele. Então, aí eu peco, aí eu perdi a salvação. Aí muitas vezes acontece, devido a uma questão, principalmente no âmbito moral, a pessoa desliga do corpo, da igreja. E aí muita gente, e agora? Ele está desligado da igreja. Isso é uma ideia criada pela Igreja Católica, baseada no texto de Pedro. Não vamos explicar aqui, nos alongar. Vamos dizer assim, que aquilo que ligares na terra terá sido ligado no céu, né? Mas a Igreja Católica usa o termo excomunhão, né? De onde a gente fala, nossa, não sei quem é excomungado, né? Então era um termo terrível na antiguidade falar que alguém era excomungado, porque estava fora da igreja, e quando a igreja fazia isso, a igreja dizia então que aquela pessoa não era salva. E vai contra os princípios, inclusive, que a própria teologia, que a própria Igreja Católica adotou, de Agostinho, né? Em que fala dessa ação da eternidade, da salvação em Cristo Jesus. Então, se a pessoa, o salvo, por questões morais, ele desvincula-se da igreja, ele está desvinculado do corpo, e naquele momento que ele está fora do corpo, ele perde privilégios temporais por estar fora do corpo. As consequências danosas do pecado, elas se reveste agora nesse salvo, nesse tempo aqui. Então, para mim é um privilégio estar na casa do meu pai, comer, né, com os meus irmãos. E aí entra nessa comida a adoração, o louvor, a comunhão, desfrutar do amor. Então, pode ter uma alegria bem temporal, bem rápida, como a do filho pródigo. E aí fica bem claro para todos nós. O filho pródigo, ele saiu, ele deixou de ser filho? Não. Quando ele voltou, o que aconteceu? O pai estava pronto para recebê-lo. Então, salvo, ele jamais deixa de ser salvo. Por quê? Porque ele não deixa de ser filho de Deus. E aí está a eternidade da salvação. Por fim, o último tópico, o Espírito Santo torna-nos participantes da salvação. A nossa salvação envolve as três pessoas da Trindade. Lembram lá na introdução que eu falei isso? Então, nós temos a nossa salvação quando o Espírito vem para a nossa vida. No capítulo 1, versículo 13 e 14 de Efésios, Paulo fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo é o projeto divino que garante a salvação do crente. Cada crente tem o Espírito Santo em sua vida, e ele vai trabalhando em nós a fim de promover a fé em Cristo como Salvador. Então, dia a dia nós vamos crescendo no Senhor, crescendo na sua palavra, crescendo no desenvolver espiritual. O autor aqui menciona, inclusive, a declaração
que está lá na profissão, na declaração, no certificado de batismo dos batistas, quando nós aceitamos o batismo, e lemos lá o pacto batista, diz: tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, olha só, por que somos levados pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, a Bíblia nos diz que ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, o Espírito Santo ele está totalmente envolvido na nossa salvação. A presença do Espírito é a presença de Deus. O Espírito Santo é Deus, é da mesma substância, ele é Deus. Então, a Trindade forma um único Deus. Então, Trindade é a manifestação de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E a Trindade é a existência, a maneira desse Deus existir. Então, a presença inabalável do Espírito Santo na vida de todo crente constitui a marca de sua propriedade eterna ao Senhor, alvos da sua graça e bondade. Olha só, nós somos selados pelo Espírito Santo. Os irmãos aí que moram, têm a oportunidade, o privilégio de morar no interior, ao passar por uma fazenda, vão ver, era muito comum quando eu era criança, até os 6 anos eu morei na roça mesmo, no interior da Bahia. Eu tenho vagas lembranças de um momento que ia ferrar o animal, né? Não lembro agora o termo, mas parece que era isso mesmo. O meu tio tinha alguns gados e tinha as iniciais do nome dele. Então aquilo era colocado no fogo, ficava da cor de brasa viva, e então chegava no lombo do animal, normalmente ali na pata inferior, de trás, né? E na parte de cima ali, onde a gente chamaria de coxa, o porco seria o pernil. O porco já não tinha essa ação mais no boi e em cavalos, e aí ele ferrava o animal, aquilo ali ficava, o couro, né, ficava queimado, não nascia mais cabelo, com as iniciais do dono do animal. Então, era a garantia de que aquele animal tinha aquele proprietário. Era uma forma de selo, né? O nosso selo é do Espírito Santo. Então, o selo do Espírito Santo é a garantia que eu sou de Deus. A palavra do Senhor nos diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos. Queridos, concluindo então a nossa lição, nós somos salvos e estamos seguros. É interessante que, se você vai para a introdução, os irmãos que estudaram aí vão pegar na introdução, no segundo parágrafo, nós temos: estamos seguros na salvação de Deus. Na continuação, estamos seguros no fato de essa salvação ser pela graça, mediante a fé em Jesus. E, por fim, estamos seguros porque a nossa salvação tem o selo da presença do Espírito Santo. Então, aí você vê, na primeira característica da segurança, o Pai. Na segunda, o Filho. E na terceira, o Espírito Santo. Então, estamos seguros, né? Porque o Pai trabalhou. Estamos seguros porque o Filho trabalhou. Estamos seguros porque o Espírito Santo trabalhou. Ou eu poderia trocar até esse verbo, trabalhar, que eu coloquei no passado, para colocar no presente. Eu estou seguro da minha salvação porque o Pai trabalha. Eu estou seguro porque o Filho trabalha. E eu estou seguro porque o Espírito Santo trabalha. Então, a ação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na salvação. Isso tudo deve gerar na sua vida e na minha vida gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus porque Ele me salvou em Cristo Jesus. Eu sou grato porque Ele me remiu. Eu sou grato porque eu tenho a vida eterna em seu Filho. Seja grato pela salvação. E eu quero dizer para você que está ouvindo esse estudo da Palavra de Deus: se você não é salvo, entre em contato conosco.
ou uma igreja evangélica próxima de sua casa, que pregue a palavra de Deus, que lhe apresente a segurança da salvação em Cristo Jesus. Chega de achar que você vai merecer a salvação. Todos nós estávamos perdidos. Então a salvação não é merecimento, é graça. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine e que você seja ricamente abençoado pela palavra do Senhor. Lembre-se disso, salvação não é merecimento, salvação é graça divina. E a graça derramada em seu coração gera salvação. Deus nos abençoe, um ótimo estudo da palavra, fique com Deus e até a próxima semana.